A dúvida de hoje vem de Minas Gerais. O Gabriel Dias, de Ervália, disse que já viu aqui no Globo Rural reportagens sobre mulas que pariram e ficou em dúvida sobre o que são os filhos delas. Aí ele pergunta: quando ocorre a exceção da cruza de um cavalo e uma mula gerar um filhote, o que nasce e quais as características que ele tem? Nós fomos buscar a resposta no Paraná. Bom, para não confundir tudo na cabeça da gente, bora começar do começo. Quando a gente fala de mula, de que bicho que a gente está falando exatamente? Vamos lá, da cruza de uma égua com um jumento, quer dizer, da mistura de um equino com um asinino. Justamente porque é uma mistureba de espécies, a mula nasce estéril, ou seja, teoricamente não pode engravidar. Mas não é que às vezes engravida? Rapaz, que mistério que é esse, hein? Gabriel, que pergunta interessante essa sua. E para tentar desvendar esse enigma todo aí, a gente veio até essa fazenda experimental da PUC, que fica aqui no Paraná, pertinho de Curitiba, para conversar com o professor Cadu, que na verdade é um especialista em ver mula parindo, só que por um outro motivo um pouco mais específico, né, professor? Exatamente, Felipe. As mulas, elas podem parir de duas formas, né? A primeira, através da forma que nós trabalhamos na minha tese de doutorado, que foi com a gestação de receptoras, mulas como receptoras. Então a gente pega um embrião e é importante deixar claro que já para responder essa primeira pergunta dele, o que vai nascer através da transferência de embrião, por exemplo? O embrião que eu determinar. No nosso caso, a gente colocou embriões equinos de cavalos dentro das mulas e elas geraram cavalos. Eu poderia ter escolhido um jumento e colocar nelas um jumento, ia nascer jumento. Ou seja, o professor jura que essa é uma ótima barriga de aluguel para esses exemplos aí que ele falou. A gente, inclusive, já mostrou isso aqui no Globo Rural, com uma imagem dificílima de se ver, um parto de mula. Mas todas inseminadas. A pergunta do Gabriel é também sobre as mulas que dão à luz não só por inseminação, mas inclusive com monta natural. E aí, professor? Nesse caso específico, é a segunda situação onde a mula emprenha, onde é dela mesmo. Ela emprenha por meios naturais, cruzando com um outro reprodutor. Nessa situação é extremamente rara, né? Se fala em 1 em 1 milhão de chances para isso acontecer. Quer dizer, quem vê isso acontecer na propriedade joga na loteria na hora, né? Exatamente, tem que jogar na loteria. Por um motivo muito simples. Se essa mula aí, por exemplo, em algum momento ficar prenha de algum animal da propriedade, é porque ela tem cara de mula, tem orelha de mula, mas não é mula. Ela, na real, é o fruto de um erro genético. Você olha, você diz que é uma mula, mas geneticamente ou ela é uma égua ou ela é uma jumenta. Quer dizer, a cara é de mula, mas a carga genética é de outro bicho. Se for do pai, o jumento, tem 62 cromossomos. Se for da mãe, a égua, tem 64. Mas como é que eu vou descobrir qual a carga genética que a minha cara de mula tem, hein? Existem hoje até exames, que a gente chama exame de cariótipo, onde eu, com uma quantidade de sangue pequena dessa égua, eu envio a um laboratório específico, a um custo hoje em dia até acessível. Quanto, mais ou menos? Em torno de R$70, R$75. Pode mandar esse sangue pelo correio, por exemplo? Exatamente. Se a falsa mula é uma égua e ela cruza com um cavalo, aí vai nascer um cavalinho ou uma eguinha. Se ela cruza com um jumento, nasce um burrinho ou uma mulinha. Já se a falsa mula é uma jumenta e ela cruza com um jumento, aí vai nascer um jumentinho ou uma jumentinha. E se ela cruza com um cavalo, o filhote vai ser um híbrido que chama Bardoto. Quanto ao exame, aí ele serve mais para satisfazer uma curiosidade só mesmo, viu? Não tem lá muita utilidade na lida do campo não, viu? Exatamente. No dia a dia do campo, para ele não vai fazer tanta diferença, né? Portanto, se esse quase milagre acontecer na sua propriedade e você for curioso nesse nível, já sabe, né? Faz um mapeamento genético que você vai descobrir que bicho nasceu. Ah, só não esquece de uma coisa importante, tá? Se você presenciar essa cena, avisa a gente. E não esquece de fazer uma fezinha na lotérica mais próxima. São vários os laboratórios no país capacitados para fazer esse mapeamento genético. Um veterinário aí da sua região vai saber indicar o mais próximo. O Fábio Lauro